Salve, salve, galerinha, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aulinha de matemática aqui, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, tá? E agora a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, uma aula um pouquinho mais elaborada aí, que é a demonstração das formulinhas lá de adição e subtração de arcos, tudo bem? Então, ó, soma e subtração de arcos é muito importante, tem que cair em tudo quanto é vestibular que aparece por aí, tá legal? E saber a demonstração, além de ser um teste de conhecimento, porque eu vou fazer uma demonstração muito simples. Ela é elaborada porque tem vários procedimentos, mas ela é simples na forma de pensar, porque ela só usa alguns conhecimentos de trigonometria no triângulo retângulo e geometria plana, tudo bem? Então fiquem atentos aí, espero que vocês gostem e aí vocês também podem compartilhar essa aula aí com os colegas aí, porque é muito legal, tá legal? Então se você está pensando aí em voos mais altos, de vestibular, uma segunda fase aí, essa aula aqui é essencial, tá legal? Bom, como é que vai ser então? Peguei e separei aí um retângulo, tá? Então, um retângulo de medida qualquer, não quero saber a medida desse retângulo, porque eu vou chegar nessas medidas a partir das minhas relações, tá? E aí eu vou inserir um triângulo retângulo. O que é inserir um triângulo? É que os vértices desse triângulo fazem parte do meu retângulo, da borda do meu retângulo, tá vendo? Ó? Então, se você olhar os três vértices aí, vou pegar o pontador aí, ó. Olha lá. O primeiro vértice aqui, o segundo vértice lá em cima e o terceiro vértice aqui, eles fazem parte do meu retângulo, tá vendo? Então, esse triângulo ele está inscrito no retângulo. Eu já ouvi alguma coisa falando sobre isso antes. Significa que o retângulo ele é circunscrito ao triângulo, tá? Então, por fora é circunscrito, o que está por dentro é inscrito, tá legal? Bom, esse triângulo ele tem que ter uma característica específica. Ele tem que ter uma hipotenusa valendo 1, tá? E aí você tem que saber que ele é um triângulo retângulo, então que os ângulos deles aí estão todos valendo 90 graus. Eu destaquei dois ângulos importantes para a gente trabalhar aí, tá? O ângulo Azinho, que é formado pelo triângulo, pela parte externa do triângulo retângulo aqui, com a minha base do meu retângulo, tá legal? O ângulo Bzinho é o ângulo agudo, um dos ângulos agudos do meu triângulo retângulo, tá? Fazendo isso daí, eu consigo determinar aqui, ó, olha lá, ó, são um, dois, três, quatro triângulos retângulos que foram formados com a minha figura aí, tá bom? Agora, usando só os conhecimentos de trigonometria no triângulo retângulo. Observa o que eu vou fazer aí, ó. Bom, dentro do meu triângulo retângulo, eu sei que aquele lá é a hipotenusa, tudo bem? E aí, olhando para o ângulo Bzinho aqui, o cateto oposto está na frente aí, tá? Então, aplicando trigonometria no triângulo retângulo, você tem que seno de Bzinho, seno do meu ângulo B, ele vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa que vale 1. Então, quer dizer que o meu cateto oposto, eu acabei de chegar na conclusão aqui que o meu cateto oposto, na verdade, ele é o próprio seno. Olha lá, ó, porque dividiu por 1, então o cateto oposto é o seno de B. Então eu notei lá, ó, seno de B é o cateto oposto. De maneira análoga, o cosseno do meu ângulo B, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é este ladozinho aqui, ó. Acabei de fazer a anotação aí. Este ladozinho é o cateto adjacente hipotenusa. Só que, como eu estou dividindo por 1, o cateto adjacente vai ser o cosseno de B. A gente já tinha feito um negócio parecido com isso, quando eu defini o triângulo lá dentro do ciclo trigonométrico. Então, se você não viu essa aula, corre lá para ver, que você vai ver que a gente fez uma ideia bem parecida aqui. Então, cosseno de B está aqui no meu cateto. Ó, já descobrimos dois ladinhos aí desses segmentos todos que existem aí. Nosso objetivo é descobrir todos os segmentos a partir de seno e cosseno. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Bom, dando sequência, eu vou pegar esse triângulo de baixo aí que eu fiz um asterisco, tá?
Olhando para esse triângulo de baixo, você tem uma medida de hipotenusa, que é o cosseno. Então, eu vou pegar o ângulo A e vou aplicar o seno do ângulo A. Olha lá, o seno do ângulo A é cateto oposto, que é esse que eu marquei o xizinho aí, sobre hipotenusa. Então, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, que é o cosseno de B. Tá vendo? Fazendo a multiplicação em cruz aqui, você vai chegar que o cateto oposto desse triângulo é o seno de B vezes o cosseno de A. Tá vendo que simples? Então, eu já vou marcar lá, ó, seno A, cosseno B. Tudo bem? Inverti ali, né? Seno A, cosseno B. Aqui, ó, é seno de A, cosseno de B. Tá bom? Então, marquei lá seno de A vezes o cosseno de B. De maneira análoga, vou fazer o cosseno de A, vai ser o cateto adjacente, que eu quero descobrir, que é lá de baixo, sobre a hipotenusa, que é o cosseno de B. Fazendo aqui multiplicação em cruz, eu cheguei com o cateto adjacente desse triângulo estrela. Então, aqui eu estou trabalhando com estrela, tá? Eu vou fazer cosseno A, cosseno B. Tudo bem? Então, só aplicando trigonometria no triângulo, a gente tem essa relação. Bom, dando sequência, agora eu vou trabalhar olhando para os ângulos, tá? Então, eu olhei para esse triângulo estrela aí e eu vi que esse triângulo estrela, ele tem o ângulo A, tem o ângulo de 90, que eu já sabia, que ele é triângulo retângulo, e aí eu selecionei um ângulo escuro aqui, ó. Pintei esse ângulo aqui para fazer a relação dele. Aí, se você olhar este pedacinho aqui, ó, do meu retângulo, tá vendo que formou um ângulo de 180, porque ele é reto, ele é em cima de uma reta, ele tem o ângulo escuro, ou 90 graus, então quer dizer que aquele pedacinho ali que sobrou só pode ser o ângulo A. Tá vendo? Usando geometria. Então ali também é o ângulo A, certo? E aí, o que eu vou fazer? Pegar o ângulo aqui embaixo, olha lá, ó, A, B, e aí tem um ângulo escuro para completar 90, certo? Fazendo a mesma relação aqui, o que eu vou ter? Que para completar 90, como eu tenho esse ângulo aqui, o 90, aqui só pode ser A mais B, tá vendo? Então, eu fiz duas relações com ângulos para descobrir outros ângulos dentro dos meus triângulos aí, tá legal? Bom, aplicando no triângulo duas estrelas agora eu estou trabalhando com duas estrelas, tá? Eu tenho uma hipotenusa valendo 1, então eu vou usar a trigonometria no triângulo retângulo. Seno de A mais B vai ser o cateto oposto, que é este daqui que eu acabei de fazer um X, sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. E eu acabei de descobrir que o cateto oposto é o seno de A mais B. Ah, que facinho. Então, já vou anotar lá. Seno de A mais B. De maneira análoga, o cosseno de A mais B, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que continua valendo 1. Então, eu acabei de descobrir que o cateto adjacente é o cosseno de A mais B, porque dividir por 1 é igual. Então, eu vou colocar lá em cima o cosseno de A mais B. Tá? Bom, dando sequência, agora eu vou trabalhar com o triângulo 3 estrelas aí, ó. Então, estou com 3 asteriscos ali para trabalhar com ele. Olhando para ele, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo Azinho e eu tenho a hipotenusa valendo seno. Então, eu vou calcular o seno de Azinho. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é seno. Colocando um aqui e multiplicando em cruz, você vai ter que o cateto oposto é seno A, seno B. Olha que facinho. Então, eu vou colocar lá, ó, seno A, seno B. E, de maneira análoga, o cosseno de Azinho é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, CA sobre a hipotenusa, que é seno B. Então, o CA vai ser cosseno de A, seno de B. Seno de B, cosseno de A, tá bom? Olha que interessante, gente. A gente achou medidas dos 4 lados aí do meu retângulo,
certo? Só que ele é um retângulo. E o retângulo, você sabe lá da geometria plana, que lados opostos são a mesma medida, tem a mesma medida. Então, olha o que eu fiz, ó. Eu vou igualar agora as medidas dos lados que estão na vertical. Então, seno de A mais B é igual ao seno de B, seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Tá vendo? Olha lá. E aí, eu acabei de descobrir a nossa relação de soma. Lembra lá? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Viu que tranquilo? Viu que facinho? Tá vendo? Ó, só fazendo a comparação aí. Bom, vou fazer de maneira análoga agora com os lados que estão na horizontais, tá? Que são paralelos e iguais. Então, o cosseno de A mais B, lá no cantinho de cima, somado com o seno de A vezes o seno de B, está dando ali embaixo aqui, que é o cosseno de A vezes o cosseno de B, certo? E aí você vai jogar para o outro lado e vai trocar o sinal. Então, eu acabei de chegar na relação do cosseno. Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Viu que facinho? Legal, viu? Simples, de boa, né? Bom, você vai falar assim, e a subtração é da mesma forma? Ó, ela é de maneira análoga, tá? Eu não vou fazer todos os cálculos, eu deixo para vocês fazerem aí, mas ela é bem parecida a forma de pensar, tá? Então eu vou narrando aqui, enquanto eu vou colocando os elementos, e aí depois vocês tentem fazer aí para você fazer da mesma forma, tá? O que vai ser de diferente agora? Peguei um retângulo, coloquei um triângulo retângulo, tudo bem? Formou outros triângulos retângulos dentro. A hipotenusa vale 1. Só que agora, olha lá, ó, o meu ângulo A é este ângulo formado pelo ângulo interno do triângulo retângulo, mais esse pedacinho aí que falta para completar. E o B continua sendo o ângulo interno, tá vendo? Então o B está dentro do A, tá? Ele é uma composição de A. Bom, fazendo a mesma relação, a gente chegou lá no começo, né? Em seno e cosseno do triângulo claro aí do meio, tá? Então esse é o primeiro caso que a gente fez lá, é igualzinho. Usando a primeira estrela aqui agora, ó. Se eu sei que o B está dentro do A, esse pedacinho do canto, tá vendo? Ó, que eu estou indicando aqui, né? Deixa eu pegar o indicador aqui. Esse pedacinho que eu estou indicando aqui, ele é A menos B, tá vendo? Então eu vou aplicar. Vou encontrar seno de A menos B como cateto oposto e o cosseno de A menos B como cateto adjacente aqui, tá vendo? Olha que tranquilo. Aí, eu vou usar agora o triângulo duas estrelas aqui. Bom, para isso, você tem que lembrar o seguinte. Eu tenho esse ângulo escuro aqui. Como esse triângulo escuro mais o ângulo A está formando 90, então o ângulo escuro está aqui e o 90 está aqui. Aqui só pode ser o ângulo A para formar o outro 90. Lembra que o ângulo interno de um triângulo é 180, né? A soma. Então, só pode ser o ângulo A aqui. Fechou. Vou aplicar a trigonometria agora usando esse ângulo A. Fiz o cateto oposto aqui embaixo. Cheguei em seno vezes o cosseno. Vou fazer o cateto adjacente, cosseno vezes o cosseno. Beleza? E se o ângulo A está aqui e o 90 graus, no triângulo 3 estrelas aqui, aqui vai ser um ângulo escuro, porque A mais 90 mais o ângulo escuro tem que dar 180. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó, formando 180 aqui. Tá legal? Bom, na mesma forma, se aqui é o escuro 90, lá no cantinho vai ser o A, viu? E vou aplicar a trigonometria de novo para o A, que vai me dar o cateto adjacente e o cateto oposto. Olha lá, gente, formou da mesma forma que da outra vez. Eu consegui todos os lados do meu retângulo. Então, o cosseno de A menos B no canto aqui é igual seno de A vezes seno de B, mais cosseno de A vezes o cosseno de B. Ou cossa A, cossa B, troca o sinal, agora é menos, tá vendo? Sem saber. E o seno? Seno de A menos B, mais o cosseno, lá em cima, lá, ó, de A vezes o seno de B,
é igual ao seno de A vezes o cosseno de B aqui embaixo. E jogando para o outro lado, passa trocando o sinal, por isso que mantém o negativo aí para vocês. Tudo bem? Bem tranquilo? Bem facinho, né? Vendo? É uma demonstração que ela é longa, ela é um pouco trabalhosa, só que ela é bem lógica e isso é importante para vocês desenvolverem também o raciocínio de vocês para esse tipo de conhecimento. Tá legal? Bom, e a tangente, professor, como é que fica? A tangente é diferente, né? Se liga nessa relação. Olha lá, ó. Tangente é seno sobre cosseno. Nossa, mas de onde saiu essa relação? Vai lá no vídeo lá, trigonometria parte 2, que lá eu falo dessa relação especificamente, tá? Falo de onde que ela saiu. Mas vamos usar ela aqui. Vou fazer a tangente da soma de arcos, é a seno da soma de arcos dividido pelo cosseno da soma de arcos. Vou substituir nas relações que eu encontrei. Olha lá que eu encontrei, ó, seno A, cosseno B, cosseno A. E embaixo, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Aí eu vou usar um macete aqui, ó. Eu vou dividir cada um desses termos aqui, ó. Cada um desses termos eu vou dividir por cossa A, cossa B, para poder cancelar algumas coisas aqui. Então, existe na matemática esses macetes que a gente usa para conseguir fazer as divisões, tá? Para chegar nas demonstrações. Então, fiz tudo isso daí, ó. Cheguei nessa expressão que é fração sobre fração. E olha que curioso, ó. Eu consigo cortar aqui. Aqui corta tudo, que está igualzinho, certo? E no último não corta nada. Só que ficou separadinho aqui e separadinho aqui, que é seno sobre cosseno, tá? Então vamos levar isso lá. Olha lá como ficou. Seno de A sobre cosseno de A, seno de B sobre cosseno de B. O que cortou tudo, sobrou 1. E aí eu separei os outros dois. Só que seno sobre cosseno não é a tangente? Então formou isso, olha lá, ó, tangente de A, tangente de B, 1 menos tangente de A, tangente de B. Viu que fácil? Viu que tranquilo? Para subtração é a mesma coisa. Tá legal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. É um videozinho um pouquinho diferente de demonstração, mas ele é muito útil e tem muito conhecimento aí, certo? Bons estudos para vocês e valeu!